Você já pensou em receber uma renda extra sem você precisar trabalhar, dinheiro pingando na sua conta todos os meses, religiosamente, sem você precisar fazer nada? Isso é possível investindo em fundos imobiliários, é um investimento que te paga dividendos todos os meses. Você vai começar hoje investindo um pouquinho de dinheiro, vai começar recebendo pouquinho dividendos, talvez alguns poucos reais, mas com o passar do tempo, conforme você tiver uma quantia maior investida nos fundos imobiliários, você vai receber mais dividendos. Você pode até, de repente, daqui a 10, 20, 30 anos, estar recebendo um valor suficiente para você nem mais precisar trabalhar, ou um valor para você poder se aposentar antes da hora, antes do previsto, para não precisar esperar lá os 60, 65 anos, talvez até mais do INSS, porque uma coisa é certa, até você se aposentar, muitas reformas previdenciárias acontecerão e a cada reforma o tempo que a gente vai precisar trabalhar vai ser maior. Então, a não ser que você já esteja muito próximo da sua aposentadoria, certamente você vai precisar trabalhar mais do que o que é previsto pelo INSS hoje. E a única forma de escapar disso é você investindo bem o seu dinheiro, não só em fundos imobiliários, é claro, você precisa ter uma carteira diversificada com renda fixa e com renda variável. Fundos imobiliários são um investimento de renda variável, existe um risco e por isso é um investimento adequado para o longo prazo, mas é um investimento muito bacana se você tem essa cabeça de longo prazo, justamente por isso, porque ele te paga essa renda passiva. Então comece a investir hoje, não perca tempo, não fique adiando isso, porque quanto mais você demora para começar a fazer os seus investimentos, menos tempo você vai ter para que os juros compostos, no caso dos investimentos de renda fixa, trabalhem por você, e menos tempo você vai ter para acumular cotas de fundos imobiliários ou para acumular ações que vão te gerar renda passiva. Então não fique enrolando, porque eu vejo muita gente falando assim, eu não vou começar a investir porque investir R$100, R$200 não vai fazer diferença nenhuma, eu vou receber quase nada de dividendos de fundos imobiliários. E tudo bem, quando você começa a investir, você vai receber bem pouquinho mesmo, mas você precisa começar, não tem como você querer começar recebendo R$1.000 por mês de fundos imobiliários, você tem que começar investindo aos pouquinhos, vai começar ganhando bem poucos dividendos mensais, aí você vai pegar esses dividendos que você ganha, vai juntar com o valor que você está poupando todos os meses para investir, vai comprar mais cotas. O que vai acontecer? No mês seguinte, como você tem mais cotas, você vai receber mais dividendos, aí você vai pegar esse valor maior de dividendos que você recebeu, vai juntar com aquela parte do seu salário que você poupa todos os meses e vai comprar mais cotas. No mês seguinte, você vai estar recebendo mais dividendos e é isso, você continua esse processo até que uma hora você estará recebendo uma renda muito boa. E pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 13 fundos imobiliários para você investir em 2023, segundo a carteira recomendada de investimentos em fundos imobiliários da corretora Toro. É uma carteira que ela divulga mensalmente, às vezes ela faz algumas alterações. Essa é a última carteira que ela divulgou, a carteira de agosto, e eu vou trazer aqui esses 13 fundos imobiliários. São 5 fundos imobiliários principais nessa carteira e o restante são fundos imobiliários adicionais para quem quer formar uma carteira mais diversificada. Lembrando, pessoal, que o nosso canal ele tem intuito apenas didático e educativo. Então, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Estou me pautando nessa carteira recomendada da corretora Toro, que é a nossa corretora parceira aqui do canal, mas não é para você sair copiando, é para você estudar, para você entender o que você está fazendo e para que você faça as suas escolhas, tá? Então, isso aqui serve como um guia de estudo para você. E como eu falei, a Toro é a nossa corretora parceira aqui do canal, ela pertence ao Banco Santander, tem essa segurança de pertencer a um dos maiores bancos do Brasil e do mundo, e ela ainda oferece um incentivo para você que quer começar os seus investimentos. Basta que você abra a sua conta na Toro usando o meu link
que está na descrição do vídeo, e aí você vai ter 30 dias para investir pelo menos R$ 1.000 em qualquer investimento da Toro. Pode ser fundo imobiliário, ação, renda fixa, fundos de investimento, você escolhe onde você quer investir. Investiu R$ 1.000, você vai ganhar 3 ações das lojas Renner de presente. Isso significa, pela cotação atual da ação, aproximadamente R$ 60 de bônus para você. Inclusive, depois que você recebe essas ações, você pode vender as ações se quiser, você não é obrigado a ficar com essas ações, você faz o que quiser com elas, tá certo? Então o link está na descrição. Para você abrir a conta e ganhar esse benefício, precisa usar o meu link da descrição. Pessoal, vamos começar então. Já deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com todo mundo e vamos lá. Essa carteira da Toro é indicada para os investidores com perfil de risco que a Toro chama de balanceado ou arrojado. Não é para investidores conservadores ou moderados, porque existe oscilação no preço das cotas, então você só deve fazer esse investimento com foco de longo prazo, pensando na sua aposentadoria, pensando em projetos de bem longo prazo, de 10 anos para cima, tá certo? Não vai investir em fundos imobiliários aquele dinheiro que você vai precisar daqui a 1, 2, 3, 4 anos, porque pode vir uma crise, as cotas se desvalorizarem e você vender com prejuízo. Então esse é um investimento para gerar renda passiva para o longo prazo, né? Eu sempre falo isso, não custa repetir, porque sempre tem seguidores novos chegando no canal, então é importante falar sobre as características dos investimentos. Vamos lá, quais são os 5 fundos imobiliários, digamos, principais aqui dessa carteira da Toro? O primeiro deles é o JSAF 11, o nome é JS Ativos Financeiros. Ele é um fundo de fundos, ou seja, um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então ele é bem diversificado, porque ele tem vários fundos ali na sua carteira. O segundo fundo imobiliário, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles, é o KNRI 11, que é o Quineia Renda Imobiliária, um fundo bem famoso. Ele é híbrido, parte tijolo, parte papel. Depois nós temos o MOL 11, que é o Malls Brasil Plural, um fundo de shoppings, ou seja, um fundo de tijolos. Em quarto lugar temos o TGAR 11, que é o TG Ativo Real, um fundo híbrido também, tem parte em tijolo, parte em papel. E, por fim, tem o CVBI 11, que é o VBI CRI de recebíveis imobiliários, ou seja, um fundo de papel. E, gente, no final do vídeo eu vou apresentar para vocês uma tabelinha completa com todos os 13 fundos imobiliários aqui desse vídeo, esses 5 principais e os demais que a Toro também traz aqui nessa carteira, para quem quer formar uma carteira mais diversificada de fundos imobiliários. Vou fazer uma tabelinha com todos os nomes, mostrando qual que é o preço atual da cota, mostrando o P sobre VP para você ver se ele tá barato ou caro, mostrando o dividend yield nos últimos 12 meses. Muito legal essa tabelinha do final do vídeo. Mas antes eu quero falar um pouquinho mais sobre esses fundos aqui da carteira. Então olha só, o primeiro deles, o JSAF 11, que é aquele fundo de fundos. Veja só, é um fundo do Grupo Safra com gestão ativa. O objetivo dele é obter e distribuir rendimentos através do investimento em cotas de outros fundos imobiliários, de CRIs e até ações do segmento imobiliário. Depois o KNRI 11, o Quineia Renda Imobiliária. Ele é um fundo híbrido da gestora Quineia, um dos pioneiros do mercado. O Quineia Renda Imobiliária é um dos maiores e mais líquidos fundos negociados na Bolsa de Valores, possui um portfólio misto de lajes corporativas, ou seja, escritórios e galpões de logística. Ele tem 20 imóveis, diversos inquilinos, contratos de aluguel espalhados em várias regiões do território nacional. Depois o MOL 11, como o próprio nome diz, para quem sabe inglês, MOL em inglês significa shopping, é um fundo de shoppings da Brasil Plural, com participação em 7 ativos, 7 shoppings diferentes. Aí nós temos na sequência o TGAR 11. O TG Ativo Real é um fundo híbrido gerido pela TG, que hoje possui um foco maior no seu portfólio de equity em desenvolvimento imobiliário. E por fim, o CVBI 11, que é um fundo de papel com gestão ativa. Veja só, o fundo possui processos rigorosos de análise de crédito e de garantias para selecionar ativos de crédito de alto
alta qualidade indexados ao CDI e à inflação. Lembrando sempre, pessoal, que fundos de papel, de forma geral, são mais arriscados, têm um risco maior do que os fundos de tijolo, justamente porque eles são formados por dívidas do segmento imobiliário. Por isso é importante que o gestor seja criterioso e faça uma boa análise quando ele vai escolher os papéis, as dívidas, os recebíveis imobiliários nos quais o fundo vai investir. Agora, pessoal, como eu falei, aqui nessa carteira da Toro, além desses 5 fundos principais, ela traz ainda mais 8 fundos, são um total de 13 fundos, para quem quer fazer uma maior diversificação. Então ela chama aqui de recomendações alternativas. Então veja só, temos o JSRE 11 de lajes corporativas, o BRCO 11 de logística, o HGFF 11, que é outro fundo de fundos, o HGRE 11 de lajes corporativas, o VGIR 11 de recebíveis imobiliários, fundo de papel, o MCCI 11, que é outro fundo de recebíveis, o KNCR 11, que também é um fundo de papel de recebíveis, e por fim o VISC 11, um fundo de shoppings. Inclusive eu mesmo tenho a maior parte desses fundos aqui dessa carteira, eu tenho na minha carteira pessoal de investimento. São fundos que, de maneira geral, eu gosto bastante, mas lembrando mais uma vez que isso não é uma recomendação, isso aqui são ideias de estudo para você fazer as suas próprias análises. E agora, pessoal, para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, conforme eu prometi, eu vou trazer aqui uma tabelinha completa com esses 13 fundos imobiliários da carteira recomendada de agosto de 2023 da Toro, e vou trazer aqui o ticker, ou seja, o código do fundo imobiliário, o segmento dele, o preço atual da cota, o P sobre VP atual e o dividend yield dos últimos 12 meses. Os dados são do fechamento do dia 4 de agosto, tá? Eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 6 de agosto, então essas informações aqui se referem ao dia 4 de agosto e obviamente elas mudam todos os dias porque as cotas dos fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro JSAF 11, um fundo de fundos que no mercado financeiro é abreviado como FOF. Preço atual da cota R$ 97,75. P sobre VP. O que é P sobre VP? É o preço sobre valor patrimonial. Quando é igual a 1, significa que você está pagando o valor justo pela cota. Quando está acima de 1, você está pagando um valor maior do que o valor justo, ou seja, a cota está cara. Quando você paga abaixo de 1, a cota está barata. Está cada vez mais difícil achar fundos imobiliários que tenham um P sobre VP menor do que 1, porque os fundos imobiliários vêm se valorizando muito desde o começo do ano, e eu avisei vocês, estou desde o começo do ano batendo nessa tecla que a Selic ia começar a cair, como de fato começou a cair, que a renda variável ia começar a se valorizar, como de fato se valorizou, tanto fundos imobiliários quanto ações. Então, agora você já não consegue, em geral, pechinchas tão grandes como conseguia no início do ano. Mas ainda assim, nessa carteira da Toro, vocês vão ver que os P sobre VPs estão ou um pouquinho abaixo de 1 ou só um pouquinho acima de 1. Então, são fundos que ainda estão com preços interessantes. Então, vamos lá continuar. O dividend yield dos últimos 12 meses desse fundo, o JSAF 11, foi de 11,42%. Segundo o fundo, que foi apresentado aqui na carteira da Toro, KNRI 11, que é um fundo híbrido, preço da cota R$ 162, P sobre VP 1,01, tá? Praticamente pelo valor justo, dividend yield dos últimos 12 meses 7,29%. Lembrando outro ponto importante, pessoal, como eu sempre falo, via de regra, fundos de papel pagam dividend yields maiores do que fundos de tijolo, até porque o risco é um pouco maior. Como sempre na economia, maior risco, maior retorno, menor risco, menor retorno. Vamos em frente. Nós temos depois o MOL 11, o fundo de shoppings, preço da cota R$ 115,42, P sobre VP 0,96, está barato, dividend yield 8,15 nos últimos 12 meses. Depois nós temos o TGAR 11, um fundo híbrido, preço da cota R$ 122,20. Então veja que dá para começar a investir em fundos imobiliários com pouquíssimo dinheiro. Alguns aqui com 9, 10 reais você já começa a investir, outros com 100 e poucos reais. Então não tem desculpa que não tenho dinheiro,
dinheiro, não sobra dinheiro, porque você pode começar com bem pouquinho. Vamos lá, o P sobre VP dele 1,02, também está praticamente valor justo, o dividend yield dos últimos 12 meses bem alto, 13,89%. Depois nós temos o CVBI 11 de recebíveis imobiliários, R$ 94,18 o preço da cota, P sobre VP 0,98, também está barato, dividend yield nos últimos 12 meses 11,96. E aí nós vamos para os outros fundos alternativos que a Toro cita, o JSRE 11 de lajes corporativas, ou seja, escritórios, preço da cota R$ 77,00, P sobre VP, esse está bem barato, 0,68, dividend yield nos últimos 12 meses 7,38. Depois nós temos, prosseguindo, BRCO 11, um fundo de logística, preço da cota R$ 125,00, P sobre VP 1,04, dividend yield nos últimos 12 meses 7,26. Depois, HGFF11, um FOF, fundo de fundos, R$ 88,00 o preço da cota, P sobre VP 0,95, barato, 8,79% ele pagou de dividend yield nos últimos 12 meses. HGRE11, lajes corporativas, cota a R$ 142,00, P sobre VP 0,91, também barato, dividend yield nos últimos 12 meses 7,25. Temos na sequência o VGIR 11 de recebíveis imobiliários, esse tem uma cota bem baratinha, R$ 9,78, P sobre VP 1,01, valor justo e dividend yield mais de 15%. MCCI 11, também de recebíveis, R$ 95,00, 0,99, valor justo e dividend yield 12,99. KNCR 11, também de papel, recebíveis imobiliários, preço da cota R$ 97,00, P sobre VP 0,97, dividend yield 14,23. E por fim, o VISC 11, um fundo de shoppings, preço da cota R$ 123,00, P sobre VP 1,07, também está bem próximo do valor justo, dividend yield nos últimos 12 meses 7,77%. Se você já investe em fundos imobiliários, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, me conta onde você está investindo, quanto você está recebendo atualmente de dividendos dos seus fundos imobiliários. Se quiser abrir uma conta na Toro, você tem aquela condição promocional que eu expliquei no começo do vídeo, é só abrir a conta usando o meu link que está aqui na descrição e, claro, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e não perder os nossos conteúdos e compartilha com os amigos, manda para todo mundo, porque educação financeira é uma matéria importantíssima que a gente precisa difundir o máximo possível para chegar um dia, quem sabe, a todos os brasileiros. Sou Alexandre Winkler, um forte abraço para vocês e muito sucesso nos seus investimentos.